E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero te apresentar um livro muito especial que eu recebi de uma editora parceira nossa chamada Editora Petra. A Editora Petra ela é o ramo editorial católico da tão conhecida Edições Ediouro. E o livro que a Editora Petra mandou foi esse aqui do Padre Reginaldo Manzotti, um super lançamento chamado Combate Espiritual no Dia a Dia. Esse livro que é interessante que ele é uma espécie de continuação de um outro livro do Padre Manzotti chamado Batalha Espiritual. Esse livro Batalha Espiritual, confesso que eu não tenho, portanto não li ainda, então a Editora Petra fica aí a dica, tá? Mas esse aqui do Padre Manzotti está recém-lançado, Combate Espiritual no Dia a Dia. Eu achei ele bem interessante, porque o Padre Manzotti ele tenta dar respostas para questões, como diz o nome, bem do nosso dia a dia, bem do cotidiano, mas procurando lançar um olhar espiritual para essas realidades. Não como uma espécie de caça às bruxas, enxergando o demônio em tudo, nem também tendo um olhar de especialista para questões como suicídio, medo. Então ele não se lança nem como um inquisidor, caça às bruxas, olhando o demônio em tudo, nem tampouco se arvora a falar de áreas que não são da sua seara. Ele não fala como um psicólogo, não fala como um terapeuta. Mas mesmo nessas realidades dos medos, das ânsias, das questões psicológicas, há também um caráter espiritual. E como sacerdote, como padre, como pai espiritual, é que ele procura lançar esse olhar, dando uma visão espiritual que se esconde muitas vezes por trás das realidades mais cotidianas do nosso trabalho, da nossa família e assim por diante. Então nesse livro aqui, Combate Espiritual no Dia a Dia, para você ter uma ideia, o Padre Reginaldo fala, por exemplo, vou ler aqui o prefácio, sobre a questão da família, vencendo o combate no casamento, vencendo o combate na educação dos filhos, vencendo o combate no ambiente de trabalho, no namoro, vencendo o combate nas crises financeiras, o combate nas perdas, na nossa mente, insegurança, medo, para se libertar dos vícios, para se libertar do pensamento suicida, para se libertar do individualismo e do consumismo, para se libertar da revolta contra Deus, para se libertar do ateísmo, da incredulidade e para se libertar das falsas profecias. Então, eu achei muito interessante a leitura desse livro. O Padre Manzotti dispensa apresentação, dispensa comentários, já é um grande comunicador, conhecido pelos seus programas de TV, programas de rádio. Aqui, particularmente em Fortaleza, ele tem assim uma grande legião de seguidores, de fiéis, mas fiéis mesmo, né, que professam a fé, que encontraram a fé a partir da evangelização do Padre Reginaldo. Então ele tem sido um grande canal de Deus e um grande meio evangelizador para que tantos e tantos se encontrem com Deus. Mas uma grata surpresa, Padre Manzotti também tem se saído um excelente escritor. Naturalmente esse não é o primeiro livro dele, já tem vários escritos, várias publicações, mas esse livro em particular, eu gostei bastante como ele lança esse olhar espiritual para as realidades do dia a dia. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a questão do combate espiritual no matrimônio. Fala sobre fidelidade conjugal, fala sobre o diálogo, fala como o inimigo ele pretende e tem atacado as famílias, sobretudo nesses anos, essas décadas mais recentes. Ele já começa esse primeiro capítulo trazendo uma informação, uma profecia na realidade da irmã Lúcia, uma das três videntes, as chamados os três pastorinhos videntes de Fátima. Então a irmã Lúcia, no terceiro segredo de Fátima, ela alerta o povo de Deus, alerta a igreja, a todos os homens e mulheres do mundo, de que a última investida de Satanás contra a igreja e contra o mundo seria contra a família. E nós temos visto famílias sendo destruídas, destroçadas, contaminadas com ideias e ideologias perversas que cada vez mais tentam mudar e subverter os valores da família conforme pensado por Deus, por nosso Senhor. Então, no primeiro capítulo, o Padre Manzotti fala sobre esse combate espiritual vivido e experimentado na realidade das famílias. E aí, para poder falar sobre isso, ele vai falando sobre o perdão, sobre a importância do diálogo. Então, quanto o inimigo ele tem destruído e atacado as realidades familiares. E aí, nessa lógica, o segundo capítulo vai falar sobre vencer o combate na educação dos filhos. E é muito interessante isso,
Padre Reginaldo Manzotti, como sacerdote, como pai, ele vai dando esse olhar espiritual sobre a educação dos filhos. Por exemplo, a importância de se colocar limites. Na realidade, estamos vivendo uma geração que não coloca limites nos filhos. É uma geração permissiva, como que estivéssemos saindo de um extremo de alta repressão para um outro extremo de alta permissividade. Então ele faz toda uma catequese sobre a importância do limite, que na realidade, impor limite é também um ato de amor. Ou seja, quem ama também coloca limite, justamente para que a pessoa possa se educar, crescer, não se machucar, evitar mal maior. Então, passando dessa realidade de família, de casamento, de filho, o Padre Manzotti fala e dá algumas pistas de como vencermos o mal, o combate espiritual na realidade do trabalho. E ele faz um destaque muito interessante que também o Papa Francisco tem chamado muito a atenção, que é sobre a fofoca. Pois é, o quão perniciosa pode ser a fofoca no nosso trabalho, seja para quem fala e espalha a fofoca, mas também para aquele que meramente escuta. Então não compactue com isso, não escute, não deixe minar o que se chamou de clima organizacional, as relações de trabalho, uma vez que nós passamos muito mais tempo no trabalho do que em casa, isso vira até um clichê, um bordão, mas é verdade. Então o quanto a fofoca ela tende a minar as relações de trabalho, o quanto a deslealdade, as perseguições tendem a minar a ascensão profissional, quantas pessoas têm o espírito de equipe, têm a sua liderança, ou mesmo os seus objetivos de ascensão profissional totalmente minados por más relações, por fofocas, por desavenças e tantas outras questões. Mas ao mesmo tempo, também o Padre Manzotti chama atenção para um aspecto muito importante. Enquanto é muito legítimo nós buscarmos melhorar, crescer no trabalho, desenvolvimento profissional, estudar, fazer cursos, buscar promoção, ter uma condição financeira melhor, mais confortável, tudo isso é muito bom e muito legítimo. Mas ele também chama atenção para algo que parece óbvio, mas por ser óbvio, talvez muitos não prestam atenção. Não descuidar que essa busca de ascensão profissional, de realização no trabalho, não deixe minar outras realidades, como o cuidado com o corpo, o lazer e, naturalmente, a família e a nossa vida espiritual. O Padre Manzotti também vai falar e faz uma catequese muito linda sobre como vencer o combate espiritual e como enfrentar esse combate espiritual nas realidades de namoro. Então ele faz aí uma catequese, uma reflexão linda sobre a juventude, sobre a castidade. E tem uma frase que eu destaquei que eu achei muito linda. Longe do que muitos podem pensar, a igreja ela é obscurantista, ela é contra o sexo, longe disso. O sexo para a igreja é algo lindo, a sexualidade é algo lindo e belo porque é criado por Deus, mas tudo no seu tempo, na sua forma, no período adequado, para tudo há um tempo. Então o Padre Manzotti ele nos resgata esse valor, falando do tempo do namoro. Então, por exemplo, a sexualidade, diz ele, é um dom, um presente de Deus, mas implica uma aprendizagem e, sobretudo, um esforço para ser vivenciada corretamente. Dominar os impulsos não é algo fácil e, nesse processo, há estágios de evolução. Então, esse período de aprendizagem dos afetos e da própria sexualidade, o namoro colabora muito para isso. Então, se deixarmos o período do namoro ser esse momento de catequese, de aprendizado para o namorado e para a namorada, aprender a lidar com si mesmo, com a sua sexualidade, com a sua afetividade, com doar-se ao outro, naturalmente essa relação mais à frente, no noivado, no casamento, tende a ser muito mais madura, maturada e mais saudável. Então achei lindo esse capítulo que o Padre Manzotti fala sobre o namoro. Mais adiante também, lá pelo capítulo 5, ele vai falar sobre vencendo o combate espiritual nas realidades financeiras. Sabemos muito bem que quantas e quantas famílias, casamentos têm sido destruídos ou passado por diversas crises e abalos por conta da questão financeira. Então, apesar de ser uma questão do âmbito prático, material, é muito interessante ver como o Padre Manzotti ele lança um olhar espiritual, por exemplo, para que o casal passe por essa crise juntos, que eles não percam o olhar da vida de oração, sobretudo não percam o olhar de confiar na providência divina. É isso mesmo. Existe, claro, a previdência humana, o cuidado, o planejamento, o racionamento muitas vezes, a reprogramação, a reengenharia financeira que o casal deve fazer, mas tudo isso, todo o planejamento
sendo submetido e colocado aos pés da graça de Deus, que chamamos de providência divina. Ou seja, mesmo nas maiores crises, mesmo nos maiores desafios financeiros e materiais, há um Deus que nos sustenta, que nos ama e que nos ampara. Deus provê, Deus proverá. Tem uma frase aqui que eu separei. Em meio a uma crise financeira, a primeira providência prática a ser tomada é a organização, no sentido de tomar consciência da crise e avaliar a sua real extensão. Então arregace as mangas e monte uma planilha realista para saber onde é possível cortar ou pelo menos diminuir gastos. Crises financeiras sempre exigem disciplina e ajustes importantes. Achei muito interessante isso, porque de fato, aliado a essa visão espiritual da confiança na providência divina, também é preciso que o casal enfrente essa realidade, saiba quanto deve. Muitas vezes os casais fogem dessa realidade, temem de que se colocar numa planilha e perceber o montante do seu débito, dos seus compromissos a realizar, vão se assustar. Mas é muito melhor enfrentar esse monstro o quanto antes do que deixar ele crescer sem que a família, o orçamento familiar perceba. Então, muito importante esse capítulo sobre a crise financeira. E aí o Padre Manzotti vai avançando. Por exemplo, ele fala sobre como lidar com as perdas, a importância do luto. Ele diz uma frase muito forte, impactante, lá no começo do capítulo: nascer já é perder. Naturalmente, você sai do aconchego do ventre da sua mãe, como diz, a comida entregue em domicílio, né, pelo cordão umbilical, aquela água quentinha, bem temperada, a segurança do ventre da mãe, e vem para o mundo. Então sair do mundo já é um trauma, sair do ventre da mãe já é um trauma, vir para o mundo já é uma primeira perda, e ao longo da vida vamos experimentar uma série de perdas e uma série de não que a vida vai nos dando. O Padre Manzotti então alerta que a gente não está sendo preparado, essa geração nova não está sendo preparada para receber não é preparada para perder. Então é importante aprendermos a perder, lidarmos com isso, superarmos, nos reestruturarmos, ganharmos forças em Deus para continuarmos seguindo a jornada da vida e sermos o melhor que nós pudermos ser. Então é muito interessante quando ele fala: precisamos aprender a lidar com as perdas, das menores, dos nãos que a vida nos dá, até as grandes perdas, como por exemplo o luto. Entender o sentido cristão do luto, o sentido cristão da morte. Então o Padre Manzotti faz uma linda reflexão em catequese nesse sentido. E aí ele vai avançando, por exemplo, fala sobre como lidar com o medo, com a insegurança. A própria palavra de Deus, alguns estudiosos dizem que ela tem em toda a sua extensão 365 vezes uma referência a dizer: não tenham medo. Como se fosse Deus dizendo para nós a cada dia, para os seus filhos e filhas: não tenham medo. Então o Padre Manzotti ensina e trabalha essa questão de vencer a insegurança, o medo, de se libertar dos vícios. Uma outra coisa que tem acontecido muito, essa quase que uma epidemia, como alguns dizem, pensamentos suicidas, o índice de suicídio cada vez mais aumentando pelo mundo. O Padre Manzotti também faz uma reflexão linda a partir de um olhar espiritual sobre como se libertar dos pensamentos suicidas. Também sobre a questão do consumismo, uma sociedade que cada vez mais valoriza o ter, o material, em detrimento da essência do nosso ser. Então, como lidar com essas questões? Ao mesmo tempo que é importante e legítimo adquirirmos coisas, uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor, celular, roupas, enfim, é legítimo, mas como não nos deixar cairmos na armadilha do consumismo que acaba valorizando mais a coisa do que a pessoa, e a pessoa vai virando coisa. Aquela frase já célebre, uma reificação da pessoa e uma personificação das coisas. E aí o Padre Manzotti ele vai caminhando para outros pontos muito importantes também no seu livro. Por exemplo, os últimos capítulos ele vai tratar sobre como se libertar da revolta contra Deus e como se libertar do ateísmo e da incredulidade. Uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz assim, que mesmo pessoas de igreja, mesmo fiéis, mesmo crentes, podem também sofrer com episódios de incredulidade, as crises de fé. Então aqui ele dialoga não só com o ateu, né, professadamente ateu, mas com aquele que vive um certo ateísmo prático, ou seja, uma pessoa que se diz religiosa, que se diz cristã, mas que a sua vida é praticamente
é insensível ao sagrado, então chamado ateísmo prático, mas também ele dialoga com aquelas pessoas que, mesmo estando numa caminhada com Deus, experimentam as crises de fé. Então é muito interessante como o Padre Manzotti ele é sensível a essas questões e por isso ele coloca nesses 2 capítulos um diálogo sobre a revolta para com Deus e com a incredulidade e o ateísmo. Revolta com Deus, por exemplo, no capítulo que ele fala da perda. Se tivermos uma perda não assimilada, se não trabalharmos essa perda, o luto, por exemplo, os nãos que recebemos e outros tipos de perda, podemos sublimar e lançar essa revolta para com Deus. Por exemplo, assumindo que Ele é uma figura de pai e eu relaciono com meu pai aqui da terra, então eu imagino que eu não tenho uma relação boa com meu pai e ouço falar que Deus é pai, se isso não está bem assimilado dentro de mim, dentro dos meus afetos e relações, eu vou lançar para Deus toda uma revolta que eu trago com meu pai da terra ou com as autoridades e assim por diante. Então, como se libertar dessa revolta para com Deus, do ateísmo e da incredulidade? Eu achei muito interessante e pertinente esses capítulos. E finalizando, o Padre Manzotti nos aborda sobre as falsas profecias. E o que são as falsas profecias? São, por exemplo, quando pessoas se arrogam em nome de Deus, dizendo coisas que Deus não está dizendo. Então ele dá como que algum roteiro, 5 diretrizes práticas para discernir uma profecia. Primeiro, uma profecia, quando é de Deus, ela edifica e conforta. Ela produz frutos. Ela deve estar fundamentada nas Escrituras, está de acordo com o magistério da Igreja. A profecia deve produzir paz, deve ser utilizada para a honra e glória de Deus. E a profecia deve fortalecer a fé. Muito interessante esse livro, mais uma vez recomendo, Combate Espiritual no Dia a Dia, da editora Petra, editora que eu agradeço muito o envio desse livro. Foi uma leitura muito gostosa, ali rapidinho, uma leitura boa. O Padre Manzotti está escrevendo muito bem, sem contar naturalmente o conteúdo, que é por demais importante. E eu quero terminar com uma pequena história que o Padre Manzotti conclui o seu livro, que eu acho que vale para a nossa reflexão. Havia um grande muro separando 2 grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro havia ainda um jovem indeciso que fora criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco os prazeres do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar: "Ei, desça do muro agora, vem para cá!" Já o grupo de Satanás não gritava nem dizia nada. Essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: "O grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e o seu grupo não me chamam nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês?" Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás lhe respondeu: "É porque o muro é meu." Então, querido irmão, querida irmã, que esse livro possa nos ajudar ainda mais a estarmos no lado de Deus, nem no lado de Satanás, nem em cima do muro. Porque, como diz aqui a historieta, o muro é dele. Então, tomemos hoje uma decisão. Fica aqui a dica. Espero que esse livro te ajude muito na sua caminhada, na sua busca espiritual e a se aproximar ainda mais de Deus. Muito obrigado, Padre Reinaldo Manzotti, pelo seu trabalho que tem feito, a editora Petra, por nos enviar e trazer ao público esse livro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha e me segue aí também nas redes sociais, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.